Eu ainda era solteiro e um homem de Deus um dia me deu uma palavra. Ele me aborda no final de uma reunião e pergunta: você já é casado? Eu falei: não, senhor. Ele falou: mas preste atenção no que eu vou falar, porque isso vai se cumprir só quando você já estiver casado. Ele diz: quando você já estiver casado e tiver o seu primeiro filho, e esse garoto tiver mais ou menos com 2 anos e meio de idade, ele me disse: você vai viver um dos momentos mais significativos da criação do seu filho. Ele diz: nesse dia vai acontecer isso, isso, isso. Ele deu todos os detalhes. Ele diz: se nessa ocasião você agir da forma errada, que é essa, essa e essa, seu coração vai se desvincular do seu filho. Ele diz: não vai ser instantâneo, mas como na abertura de um ângulo, que lá na frente vai ficando cada vez mais longe. Ao longo dos anos vocês vão desconectar completamente. Mas se você agir da forma certa, que é essa, essa e essa. E ele também deu detalhes. Ele diz: Deus vai fazer algo sobrenatural e vai vincular o coração de vocês para sempre. A única coisa que eu conseguia pensar enquanto ele falava era: se isso tudo acontecer, realmente acontecer. Quando aconteceu eu já nem lembro mais. Porque eu pensei até eu casar. Gente, eu casei 1 ano depois da palavra. Meu filho Israel nasceu 2 anos e meio depois do casamento. Ou seja, ele nasceu com 3 anos e meio depois daquela palavra profética. E quando ele tinha 2 anos e meio de idade, aquilo aconteceu, mas já faziam 6 anos que eu tinha recebido aquela palavra. Mas na hora que eu pensei: se isso aconteceu, eu já nem lembro, como se me ouvisse, porque falava pelo Espírito de Deus. Aquele homem disse assim: o Espírito Santo te fará lembrar o que eu estou falando no dia em que isso acontecer. E gente, no dia que aconteceu eu lembrei, mas não foi uma lembrança qualquer. Foi como se passasse um filme na minha frente, aquele cara falando, descrevendo. Eu estava vivendo exatamente aquela situação, e pior ou melhor, eu estava fazendo justamente a coisa errada. Mas naquela hora deu tempo de colocar em prática aquela palavra de sabedoria, aquela revelação seguida de conselho, ajustar e fazer a coisa certa. Meu filho já está para completar 25 anos, já é pai de 2, mas eu posso testemunhar até hoje que foi um dos momentos mais significativos na criação do meu filho. Por que eu estou falando isso? Isso me fez ficar muito pensativo. Eu pensei: se nem casado era, e Deus já queria que eu soubesse de antemão como lidar com o problema com o filho quando eu tivesse, isso significa que Deus não quer que a gente corra atrás. Deus quer que a gente corra à frente. A maioria de nós espera ter um problema para descobrir que não sabe como lidar com aquilo porque não se preparou. E aí nós vamos errar. E depois nós vamos gastar tempo correndo atrás, tentando arrumar aquilo que, se a gente tivesse se antecipado, a gente não teria errado. Quem está entendendo? Então, mesmo você solteiro, a melhor hora de se preparar para ser pai é antes e não depois.